Prática e você juntos pela panificação. É um, Trata-se de um ciclo de atividades que começou no dia 11 deste mês, com o chefe Rogério Shimura. Depois nós tivemos no dia 13, nosso parceiro também, chefe Luiz Farias. Na última terça-feira, dia 25, consultor Márcio Rodrigues. E hoje, dia 27, já apresento já para vocês. Mas esse ciclo, né, de apresentações de live visa passar para vocês um pouco, compartilhar com vocês um pouco do conhecimento desses renomados profissionais e comemorar o mês do Dia Mundial do Pão, que foi dia 16 de outubro. Então, nada melhor do que presentearmos o mercado com feras como Emerson Amaral, nosso grande amigo, parceiro. Ele é o idealizador, fundador da Ideal Consultoria. Emerson, muitíssimo obrigado por destinar seu tempo e estar aqui conosco. Ângelo, eu que fico muito honrado com esse convite. Você sabe muito bem, eu sou um fã de carteirinha da prática, né, e conhecedor de longa data. Eu sempre que eu posso, eu digo, eu tive a honra de receber o nosso presidente André na minha padaria, me oferecendo o forno dele, né? Então, acho que isso é um privilégio meu, né? Com certeza. E nesse inteirinho aí eu tive, né, a honra de conhecer o Ângelo, e que todos os momentos que eu tenho a oportunidade de estar com ele, eu sempre uso a sábia, né, o sábio ditado, né, de 2 ouvidos e uma boca. Então, eu fico sempre Não vem ouvindo com onda bastante não, ele tá? Porque o negócio para agora é poder com aprender, você. viu? Emerson, nós te agradeço, reitero os agradecimentos, e eu gostaria de abordar com você bastante a questão de gestão, né? Nós estamos aí ainda pós-pandemia, mas, né, graças a Deus, já página virada, mas é uma página virada, mas que a panificação vive um momento de transição. Como é que você vê a questão da gestão? Você que é um expert do tema, fala um pouquinho para nós. Ângelo, bom, a gestão, lógico que ela sempre foi muito importante e a cada vez isso se evidencia com mais intensidade. Eu tenho falado sempre que a gestão é você conhecer o seu negócio, né? Podemos falar de gestão das mais diversas áreas, mas eu vou falar principalmente na área financeira, porque eu costumo fazer uma analogia do seguinte: a gestão financeira é como você entrar dentro de um carro e, se você não tem a gestão financeira, você está dentro de um carro que o para-brisa está todo preto e você não tem o volante para segurar. Então, a pergunta que fica: você tem coragem de estar num carro desse, né? Se a gente não tem nenhum mecanismo de gestão, principalmente financeiro, porque a partir dele você desencadeia vários outros processos de gestão nas mais diversas áreas, seja de processo produtivo, que seja gestão de pessoas, que seja gestão de operação ou de qualquer outra área que seja, sem ele, você não consegue ir para lugar nenhum. Então, eu diria que ela é indispensável. E a questão que eu vejo é que nós ainda, dentro do setor de panificação e confeitaria, temos ainda muito a evoluir nesse caminho, porque, infelizmente, muitos empresários ainda conduzem os negócios num desenho né, da caneta atrás da orelha, e com o conceito de que, para dar resultado, eu tenho que ficar de manhã até fechar a loja olhando. E eu estava falando exatamente isso com um empresário hoje de manhã no almoço, falando com ele que, mesmo que você fique da hora que abre até a hora que fecha, o seu olho não consegue enxergar tudo o que acontece.
Então, a gestão ela é indispensável para que nós tenhamos resultado, porque o braço e o olhar nosso não alcança mais o que alcançávamos há alguns anos atrás, que quando a quantidade de trabalho significava a qualidade dos resultados. Então, a gente precisa muito dessa eficiência na gestão. Mas na panificação, que ferramentas nós temos disponíveis para esse empresário que, em via de regra, né, ele é um pouquinho averso a controle, a números, né? É um pouquinho histórico, eu estou indo um pouquinho lá atrás. É claro que houveram aí mudanças, né? Novas gerações entraram em todo o processo, né? No segmento, mas, em linhas gerais, que ferramentas que você indicaria para a gente, ou de que maneira a Ideal Consultoria pode colaborar para que esses nossos empresários tenham mais controle da gestão como um todo, especificamente no que diz respeito à parte financeira? Hoje, Ângelo, nós temos ferramentas hoje disponíveis, né, e elas a todos os nossos clientes e aqueles que nos solicitam, né, de alguma forma, algum tipo de apoio nos seus negócios. Nós temos uma ferramenta que ela é oferecida aos nossos clientes gratuitamente, onde ela faz todo um levantamento de indicadores, né, dos KPIs dentro dos negócios, para que a gente possa ter essa leitura de uma maneira mais clara. E essa ferramenta ela não depende do seu software de gestão, do seu RP. Você pode estar usando qualquer software de gestão, qualquer RP, que ele tem condição de funcionar aí numa posição de um BI, né? Business Inteligência. Eu confesso que eu não gosto muito de ficar usando muitas siglas em inglês, não, porque isso soa, né, que não é da nosso dia a dia. Complexidade, né? Até porque aqui a gente fala português, não fala inglês, né? Mas é como se fosse uma ferramenta que ele fica na nuvem, ele trabalha na nuvem, você pode abrir de qualquer equipamento que tenha internet e pode estar monitorando, né, os seus negócios. E já falando de gestão, Ângela, essa ferramenta ela também nos permite hoje, contribui muito com as ferramentas de gestão de produção. Então, nós temos utilizado essa ferramenta comungando aí tanto a área financeira quanto a área de produção, e a gente tem usado muito isso em lojas individuais, mas também em centrais de produção, não centrais de produção de grandes redes, mas centrais de produção onde a gente tem um empresário que possui duas lojas, onde uma única loja produz, né? E que a gente tem usado muito e tem auxiliado muito a isso, no sentido de gerar a otimização e, principalmente, nos ajudar no planejamento logístico não só do carro de transporte, mas de todo o fluxo de produção para que atenda o ponto de venda. Isso tem nos ajudado muito, inclusive a nós, como consultores, tem ajudado muito. Muito bom. Mas você falou aí, ó, né, a questão de central de produção, que não precisam ser pontos, grandes quantidade de pontos de venda, pode ser 2, mas nós poderíamos pensar também no processo de centralização de produção num estabelecimento único. Não sei se você está de acordo e como é que você vê essa questão de uma tendência muito clara, né, das empresas concentrarem produção em horários pré-estabelecidos. Eu concordo plenamente com isso, Ângelo, e eu vou trazer a minha justificativa, ou melhor dizendo, a minha defesa, com uma situação que é generalizada, que é a carência de mão de obra, né? Não tem um lugar que eu vá, em qualquer parte do Brasil, onde o empresário ele está sempre ali na questão de que há uma carência da mão de obra, ele não acha mão de obra, e isso faz com que a gente se questione, será que tem jeito de conduzir sem gente, né? Ou como é que eu vou fazer, né, nessa situação de ficar sem gente? E aí o que eu tenho falado muito é o seguinte, é que
o mercado ele está mudando, né, no sentido dos profissionais que abastecem essa mão de obra no mercado. E para trazer um exemplo clássico que eu dou disso, Ângelo, é o seguinte: hoje não são mais as empresas que entrevistam os candidatos. Hoje os candidatos é que entrevistam as empresas. Então, quem escolhe aonde vai trabalhar são os candidatos, não é a empresa que escolhe mais o profissional que vai trabalhar. E então, diante desse cenário, que eu tenho colocado muito é que nós vamos esperar mudar o perfil das pessoas no mercado, que são a geração Y aí, que nasceu de 95 para cá, nasceu com o celular da barriga da mãe. Nós vamos mudar uma geração ou nós temos que mudar a empresa para atrair essa geração? O que eu quero dizer com isso? A gente, com essa central de produção em uma loja única, que por que não dizer uma melhor organização do processo produtivo, você não só gera um melhor abastecimento, redução de ruptura, redução de perda, mas uma qualidade de trabalho atraindo profissionais melhores qualificados e com geração de maior produtividade, por consequência, por que não remunerar melhor? Então, desculpa se eu estendi a minha defesa aqui, mas tem tudo a ver com a questão de carência de mão de obra e que é um caminho sem volta, porque nós não vamos conseguir mudar uma geração, nós empresas, né? Nós não vamos conseguir. Então, a empresa que tem que mudar para a nova geração, né? A gente tem que começar a enxergar isso de uma maneira diferente. Então, uma implantação de tecnologias que sejam de um congelamento, que seja de um resfriamento, que seja se regenerar rapidamente um produto, né, gerando frescor, redução de ruptura, redução de perda, essa ação ela é indispensável não só para o negócio em termos da relação comercial, mas ela é indispensável na atratividade de bons talentos, né? Então, ou seja, é uma situação que ela gera benefício para todos os lados. E eu diria que a consequência é o resultado de venda, nem a consequência é a retenção dos talentos, a consequência é a questão da venda mesmo, né? Desculpa, a questão da retenção do talento, a atratividade dos talentos. Não tem dúvida. Deixa eu agradecer aqui o Romualdo, que está aí conosco, minha querida amiga Francina, né? A Andréa, a Rana, o Dervângelo, parceiraço, né? Nosso, Marcos, enfim, Fernando, e os demais que eu acho que já tive oportunidade de cumprimentar, o Tiago também, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Emerson, Ângela, obrigada pela minha amiga aí, viu? Boa noite. Dona Francina é uma guerreira, amiga nossa. Eita vida, da Terra Boa, lá de São Luís. Sim, Dona Francina. Seja bem-vinda, Dona Francina. Muito obrigado por prestigiar a atividade. Tá? Que tem feito um trabalho maravilhoso lá com o setor, desenvolvendo o setor, né, Ângelo? Diga-se de Dona passagem. Francina, ela é uma dirigente ativa, né? Ela tem todo o comando do sindicato da associação local, faz excelentes trabalhos, uma proximidade muito grande com a Federação das Indústrias, e valorizando, né? E elevando a panificação a patamares, olha, fantástico. Obrigado, Dona Francina. Obrigada, Emerson e Ângelo. E é isso. Vou deixar para o final. Tá bom, tá bom. Ô, Emerson, 3, 4 passos, dicas, que você fala, isso aqui é imbatível para racionalização de custo, ganhos de produtividade. Fala para nós um pouquinho. Fique à vontade, se você quiser passar 10 também, tá? Mas fala para nós um pouquinho o que você entende de quais são os pilares, né, que sustentam justamente essa questão de, né, controle de custo, mais competitividade, mais produtividade no segmento da panificação como um todo. Bom, Ângelo, eu posso dizer aqui o seguinte, né? Nós temos
assim, um vasto caminho aí, né, para se trabalhar nessa questão da produtividade. Obviamente, isso demanda de focos estratégicos, né, dentro da realidade de cada um. Mas vamos falar de uma área que é a essência do negócio, né, que tem a ver com a questão do processo produtivo, que hoje, se a gente for trazer em termos de números, né, nós temos aí algo em torno entre 55% e 60% do faturamento das padarias do Brasil estão aí com uma venda de produção própria nessa proporção, né? E que eu vou soltar aqui a partir da semana que vem, né, na convenção que estaremos juntos, né, da ABIP em Fortaleza, eu vou soltar aí os indicadores de performance do setor de panificação até o terceiro trimestre desse ano, aonde eu fiquei muito feliz de enxergar dentro do balanço que nós levantamos, né? Eu fiquei muito feliz de enxergar a manutenção do crescimento do setor. E o que eu posso dizer aqui, então, de dicas aqui em termos de produtividade que tem a ver com esse crescimento do setor? Primeira coisa que eu diria é a questão do gerenciamento do processo produtivo, de você organizar a sua produção sabendo o que você vai fazer, quando e quanto, né? Então, isso é extremamente importante, você ter, então, um planejamento da sua produção. Então, isso é extremamente... Emerson, mas isso não é óbvio? Não, não é óbvio, não, porque eu costumo falar que quando você faz o seu gerenciamento, ou seja, gera um pedido, uma ordem de produção, se você não acompanha o processo, eu sinto muito, mas a gente nada e morre na praia. Então, você tem que monitorar se a quantidade pedida foi realizada, se aquela quantidade atendeu em termos de Robson, sobra. desculpa, o Emerson, mas você acabou de falar aqui, você falou monitorar a ordem de produção. Você não está invertendo a ordem das coisas, não, meu amigo? Como é que a produção vai acompanhar o ritmo de venda se o histórico, né, da panificação, né, da indústria, é que essa produção alimenta a produção alimenta a área de venda. Mas aí você acabou de inverter. Explica para nós um pouquinho. Porque, na verdade, a produção ela atende a área de venda, falando da padaria tradicional, como cliente, né? Então, realmente, a produção ela é a fornecedora da loja, né? Então, ao gerar essa ordem de produção, realmente, você sabiamente colocou aí, Ângelo, precisa entender a dinâmica que se tem dentro da área de venda, volumes, quantidades, enfim, entender os números da área de venda para que se atenda aí essa necessidade, né? Então, ou seja, é extremamente importante essa sintonia em cima dos números de novo, né? A gente está voltando nos números novamente, né? Então, ou seja, isso acaba sendo extremamente importante, esse monitoramento. O detalhe todo, Ângelo, que esse gerenciamento ele já era desafiador e hoje está mais complexo ainda, Ângelo. É verdade. Porque, primeiro, que o número de players no mercado aumentou muito. Eu vou levar já um número e vou trazer um spoiler aqui, né? Um spoiler que é o seguinte: nós, num levantamento através de uma ferramenta que eu tive acesso do Sebrae, nós temos um número aí onde aproximadamente nós tivemos um crescimento de número de empresas do setor ligadas ao setor de panificação e confeitaria da ordem de 50%, e esse número de crescimento, né, ou para não dizer que foi maior que esse número de crescimento, foi o crescimento de MEIs, microempreendedor individual, ligados ao setor de panificação e confeitaria. Eu posso dizer para vocês, um número mediano, assim, respondendo de bate-pronto, 1/3 hoje do mercado de panificação, em termos de número de empresas, hoje são de MEIs, né?
e que é um número que não existia nessa proporção num passado, pode-se dizer, recente, né? Então, assim, o mercado mudou muito, não são só os MEIs, né? Aí eu entro com outros players no mercado que também não vendiam alimentos, hoje estão vendendo, como o Mercado Livre, o Magazine Luiza, entre outros aí, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que a necessidade de um melhor abastecimento no processo de gestão, né, de processo produtivo, através de uma redução de perda, porque o mercado, com o elevado aumento dos preços dos insumos, né, tem trazido as margens muito apertadas dentro do mercado. Então, o gerenciamento em cima do índice de perdas é extremamente importante, né? Eu fiz um levantamento que eu apresentei, inclusive, durante a FIPAM. Eu fiz um levantamento onde o setor de panificação e confeitaria, que vendem pão francês, com essa situação do aumento da farinha versus o alinhamento de preço do pão francês, nós perdemos algo em torno de quase 5 bilhões de margem de contribuição, né, pode-se praticamente dizer de rentabilidade, numa projeção de um ano, né? Ou seja, nós não conseguimos alinhar o preço do pão francês na mesma dimensão que foi o aumento da farinha. Eu falei só da farinha, mas isso é aplicado a vários insumos. Então, a atenção no processo de gestão a índice de perda fica mais evidente ainda, né? Claro. E fora isso, com a concorrência, como eu falei, o índice de ruptura ele fica também muito mais atento, tem que ficar muito mais atento. Eu estive em Recife agora recentemente, estive com a família Prática, né, numa feira agora recentemente, tive a honra de conhecer, né, A nossa filial, né? a filial. Eu ia falar concessionária, mas já ia Não, é a corrigir, filial em que é a Recife. filial. Recife, fiquei encantado com a estrutura, inclusive com o tamanho da estrutura, muito bacana. E eu estou falando isso que eu disse do aeroporto, né? Dentro do aeroporto ainda tem uma empresa lá que chama Switch, e que eu sempre já conheço há muito tempo, e ela tem lá um baita de um banner e nos seus folders escrito assim, sua festa em 15 minutos, né? E aí eu falo o seguinte, se a gente tem a maior parte das padarias, quando você vai fazer uma encomenda, ele pede pelo menos 24 horas, se eu chego com um player desse falando que entrega em 15 minutos, como é que a padaria vai concorrer com um cara desse? Ah, Emerson, mas minha qualidade é muito boa. Que adianta você ter qualidade, mas não tem o suficiente a tempo e hora para o cliente? Como é que vai fazer? Você não atende o cliente nas suas necessidades naquele momento? Aí você pergunta, como é que um cara com a loja no aeroporto vai te atender numa festa em 15 minutos? Será que ele faz mágica, né? Como é que ele faz isso aí? Tem a loja dentro do aeroporto, né? Será que ele tem lá um batalhão dividindo espaço lá dos aviões, lá produzindo, né? Para me atender? Isso é com tecnologia, isso é com gestão em cima dos processos aliada à tecnologia, lógico, né? Ou seja, ele tem uma estrutura de congelamento com um processo de regeneração rápida dentro do ponto de venda que consegue atender. Vai atender a 100% dos produtos que ele tem? Não, mas ele tem definido quais são e que é um bom volume e que atende, sim, em qualidade, em quantidade, a qualquer cliente que chegar lá a qualquer momento em 15 minutos. Então, Ô, quando Emerson, não vale. A minha cola que está aqui, eu ia te perguntar sobre o processo de ultracongelamento, como é que você via na panificação atual, né? Assim não vale, chefe. Vou deixar você falando sozinho, vou deixar meu áudio fechado. Porque é o seguinte, quando você me pergunta de gestão, né, Ângelo, eu não consigo enxergar gestão hoje competitiva num mercado extremamente intenso, né, extremamente agressivo no sentido de competitividade mesmo, sem eu pensar em gestão junto com o congelamento, né? E, infelizmente, ainda existem vários, né, empresários e profissionais com preconceito de achar que o congelamento vai perder a qualidade do produto, criando, né, literalmente, no sentido literal da palavra, um pré-conceito, né, um conceito previamente estabelecido e equivocado, né, da questão de qualidade, né? Eu falo sempre, Ângelo, que
para perder qualidade não precisa de congelamento, não. É só não ter processo que erra do mesmo jeito, né? Perfeito. Ou seja, com o processo também acerta com congelamento. Claro. Né? E você falou a palavrinha mágica, né? Processo. O que nós vemos aí muitas vezes, né? Muito, né? No Brasil, nos últimos anos, são muitas improvisações, né? E trabalhando aí com a gente chama de câmara com turbinado, eu tenho freezer, posso congelar. Então, eu quero deixar muito claro para todos vocês que estão aqui participando da live, né? Que o processo de congelamento ele exige uma tecnologia específica, tá? Que é o produto atingir, fazer com que esse equipamento permita que o produto chegue a menos 18 graus no núcleo de uma maneira muito rápida, né? E para isso ele precisa, esse compartimento desse equipamento, ele vai gerar menos 35, menos 40 graus. Se eu tenho a menos 18, menos 20, eu não tenho ultracongelado. Vou ter esse produto congelado, sim, no núcleo, mas durante 7, 8, 12 horas. E quando a gente fala em termos de alimento, isso é uma eternidade. E a gente começa a interferir, sim, na qualidade do produto. E um exemplo que eu dou, me permita, porque a live é sua, chefe, estou eu aqui já dando meu espetáculo, né? De jeito nenhum. Pega uma coxinha que vocês deixam congelando num freezer, né? E depois vocês vão fritar, ou muitas vezes, me desculpe, corre uma grande falha, né? Vocês vendem essa coxinha congelada, o risco dessa coxinha estourar na fritura é enorme, né? E imagina isso acontecendo na casa do seu cliente, né? Porque a coxinha, quando ela é congelada no freezer, ela cria macrocristais de gelo. Quando ela é congelada no processo correto de ultracongelamento, ela não tem macrocristais de gelo. Então, ela está inerte, tá? E pronta para ser frita sem nenhum risco, sem falar em qualidade. Vocês me desculpa, Emerson, porque que você deixou, Não, mas a bola pingando, eu falei, eu vou chutar. Mas eu já ia te perguntar, mas, Anjo, quando eu congelo lá no meu freezer, a conchinha não serve porque ela racha, né? Exatamente. Ela racha. Então, esse tal de congelamento não funciona. Ô, Emerson, como que nós vamos envolver a nossa equipe, né, de profissionais? Área de venda, loja, logística, porque não é só loja, eu posso ter a minha distribuição. Como que eu envolvo o setor administrativo e como eu envolvo o setor produtivo, esses profissionais, nesse conceito de controle, de não se guardar a receitinha no bolso, disso está tudo aberto, planilhado. Como que a gente envolve que isso vai simplificar o trabalho de todo mundo, né? E que a automação não veio para tirar emprego, mas veio para realocar os profissionais, né? Aquele profissional que é mais habilitado, mais preparado, ele cresce. Aquele que não se preparou, ele vai ser redirecionado, não necessariamente dispensado, mas redirecionado para outras tarefas, porque a empresa, a tendência é que ela se desenvolva, ela cresça. Como envolver toda essa equipe nesse novo momento que está aí? Isso é muito claro em todas as áreas, não é só na panificação. Ângelo, é um desafio, né? Porque, apesar de o congelamento, por exemplo, de produtos, mas a gente pode citar vários outros, né, Ângelo? Quando a gente fala que só porque tem um que eu fui questionado, né, recentemente, né? Como é que eu vou expor salgado, Emerson, numa refrigeração, ao invés de colocar o salgado na estufa, né? Meu cliente não vai aceitar, né? Eu fui questionado disso recentemente. Olha, se você quer reduzir perda e ter produto a todo momento, você tem que repensar o processo, né, que você vai trabalhar. Mas a conscientização, eu entendo que ela vem de duas maneiras aí. E a sua pergunta é bem interessante, ela vem de duas maneiras. Em relação ao empresário, eu costumo falar que empresário, a única letra do alfabeto que ele sabe ler é o cifrão, né?
Então, eu tenho que mostrar a questão de número, eu tenho que mostrar o que isso impacta dentro dos negócios. Só para se trazer aí uma referência, Ângelo, numa loja tradicional, sem introduzir equipamentos de alta performance, enfim, quando eu coloco o congelamento de produtos, isso eu tenho medido, ele tem um crescimento de produtividade por funcionário entre 30% e 40% de crescimento em cima de um número de uma produtividade normal. Deixa eu trazer em números isso aí. Hoje nós temos uma referência que cada profissional na área de produção ele precisa gerar algo em torno de 23 mil de venda por mês por funcionário. Tá? Mais ou menos, quando eu tenho um processo com congelamento de produtos, eu consigo algo em torno de 30 até 31 mil de venda Aí por você está funcionário falando com congelamento. da equipe de operação geral da empresa. Não, isso aí eu estou falando, pessoal, exclusivamente da área de produção. Da produção, tá? Da produção, exclusivamente. Né? E a questão da conscientização, que você falou da sensibilização, isso aí eu estou com esse número bem fresquinho, que eu fiz isso em algumas lojas, até para poder dimensionar isso. Isso é muito interessante, porque tem uma outra vantagem muito interessante para isso. Eu consigo os profissionais tirarem férias com mais tranquilidade. Se eu for conversar com um empresário, ele consegue tirar férias sem precisar contratar um profissional para colocar no lugar dele. Tem isso, tá? A outra coisa, eu consigo negociar dia de folga, dia de trabalho com muito mais tranquilidade com o profissional na minha produção. Então, isso me dá um diferencial competitivo no sentido de atratividade, como a gente falou na questão de carência de mão de obra, né? Eu escutei agora recentemente, Anjo, desculpa, mas eu lembro das histórias, né? Eu lembro dos causos de mineiro, eu tenho que contar, né? Mineiro, não tem jeito, né? Está num cliente agora desesperado para contratar profissional de auxiliar de produção, aí andando num sol de 40 graus, olhou para uma obra, tinha um cara lá mexendo massa, né, de cimento, sol de 40 graus, e foi lá chamar ele. Você não quer sair desse sol, trabalhar comigo na padaria, né? Você vai sair desse sol aí, né? Vamos lá para você trabalhar comigo, né? É o mesmo salário, mas você vir trabalhar comigo. Aí o cara virou para mim, para ele, para mim não, para ele, né? Falou assim: trabalhar sábado e domingo, eu tenho a minha farra para fazer sábado e domingo, eu posso ficar aqui nesse sol aqui, não tem problema, não. Exatamente. Né? Então, se a gente não procurar que as mudanças, né, do perfil da geração, né, então se a gente não conseguir isso, a gente não vai conseguir gente. Não há uma renovação, uma atualização dessa mão de obra, né? Não há. Se ela está carente, ela tende a piorar, porque nós não estamos renovando. E nós, em via de regra, alguns trabalhos braçais, né, eles estão ficando proibitivos, né? Tem a questão trabalhista, né? Tem a questão trabalhista, mas tem a questão também da disponibilidade dos profissionais quererem aderir a esse tipo de atividade. Sim, e no convencimento da equipe de atendimento, né, em relação a isso, é a praticidade com que eles têm de atender e oferecer ao cliente o que ele quiser, né, a tempo e hora. E para acabar de falar de envolvimento e sensibilização disso, nós temos trabalhado aí muito com as equipes a dinâmica de meritocracia, né, de se estabelecer metas. E o maior desafio que nós temos hoje para dar continuidade no processo de meritocracia com a equipe de área de vendas, área de atendimento, né, é que a maior parte das vezes que a gente estabelece metas, a produção não consegue atender. Por quê? Quando se define uma meta e tem uma dinâmica de algum tipo de benefício ali, de ganho ali, né? O pessoal começa a vender mais e a produção não dá conta de atender. E às vezes acaba na metade do turno, né? Então, para sensibilizá-los, tem essa questão também, né? Então, ou seja... O envolvimento de toda a equipe, né? Motivos não faltam, né, para benefício nesse sentido. Motivos não faltam. E a gente consegue fazer isso com muita propriedade na questão da geração do resultado. Isso a gente faz com muita propriedade.
Eu fiz um levantamento numa outra loja, quando eu perguntei, né, mas vem cá, eu estou achando esse indicador muito alto, né? O que é? Não, e olha que eu ainda estou com 2 pessoas de férias, né? Mas, pois é, quando você põe de férias, você não tem que contratar alguém? Não, Emerson, eu me organizei aqui, paguei até algum extra para o pessoal, nós geramos um estoque na cama, está tudo congelado, eu vou esperar ele voltar de férias e vai dar certinho aqui o meu estoque. Eu fiz um planejamento, defini o meu estoque regulador, me controlei, só se acontecer alguma situação diferente, né? Uma encomenda maior, um negócio assim, mas minha programação está tranquila, ou seja, eu não tenho oscilação de qualidade, porque eu não vou ter que trazer um outro profissional que eu não conheço, ou que não está habituado, e ainda gero uma tranquilidade na equipe no sentido de abastecimento. Então, assim, isso eu achei fantástico, né? No sentido de o quanto a equipe trabalha muito mais tranquila, né? No sentido do dia a dia de trabalho, né? Então, isso acaba ficando muito mais interessante nessa dinâmica aí, né? Meus amigos, Emerson Amaral participará da 76ª Convenção da ABIP. A Convenção da ABIP ocorrerá do dia 2 a 4, próximo agora, de novembro, semana que vem, em Fortaleza. Recomendo, acessem o site da ABIP, inscrevam-se, participem. Teremos lá palestras, encontros, debates, um debate muito interessante. Faltou gente lá para eles me convidaram também, porque estava faltando, então me chamaram também, então eu vou lá e tal, né? Mas, na verdade, estou indo mais para aprender com todos os profissionais, né? E com os empresários que lá estarão debatendo sobre o momento e o futuro da panificação. Então, convido a todos para estarem conosco. Põe aí no chat o contato da Ideal Consultoria. Claro, nós vamos Como é que esse colocar pessoal aqui. vai te contatar? Como é que eles vão poder bater um papo contigo? Saber como é que... Enfim, né? Você estreitar as relações com esse pessoal. E eu aproveito... Oi, fala, Emerson. Inclusive, Ângelo, eu quero aqui convidar aqui a todos, né, que ainda não baixaram. Nós desenvolvemos um e-book agora para final de ano, né, com uma série de dicas, sugestões, orientações, e que, modéstia à parte, ficou muito bacana, bem intuitivo, que vai gerar vários insights, várias orientações mesmo aí para o empresário, que ainda não está muito claro o que ele vai fazer ainda para o final do ano. Então, sugiro entrar aí na bio aí do @consulteideal, que eu coloquei aqui no nosso chat aqui, e baixar lá esse e-book que está maravilhoso. É gratuito, tá, gente? É gratuito, pode baixar lá, que está maravilhoso, com uma série de insights. Por que eu estou já falando isso, Ângelo? Porque eu estou dizendo que nós vamos ter a melhor venda de final de ano dos últimos tempos. Que notícia boa, meu amigo. Nós vamos ter a melhor venda de final de ano. Vai ser eu tenho falado muito que a nossa vida, né, ela antes, a humanidade se dividia em termos de tempo, né, de antes de Cristo, depois de Cristo. E agora a gente tem antes pandemia, pós-pandemia, né, também, né? E vai ser o primeiro final de ano onde a gente vai ter um número menor de restrições, né? Então, ou seja, para não falar que é nenhuma restrição, mas um número menor de restrições, aonde as empresas vão fazer a sua confraternização, aonde as pessoas vão se encontrar, as confraternizações irão acontecer, e nós temos um tempero a mais esse final de ano, né, Ângelo, que é a Copa do Mundo. Perfeito. Então, nós temos aí grandes oportunidades para poder a gente estar aproveitando, né? E aquela expressão que o pessoal usa, o brasileiro caiu o poder aquisitivo. Eu tenho falado muito e repetido muito que eu não me lembro quando é que a gente teve a notícia que o brasileiro aumentou o poder aquisitivo. Eu não me lembro disso, né? Emerson, vou interromper aqui um minutinho. A Gabriela colocou aqui uma pergunta para a gente, ela é da Zona da Mata,
e está pedindo uma recomendação de software aí. Vou aproveitar e complementar a pergunta, né? A gente está falando um pouquinho da Ideal e dos serviços que você pode colaborar aí com as padarias, né? Queria saber como que é essa gestão, como é que é essa consultoria, né? Desde o planejamento de mix de produtos, acho que a gente falando agora de final de ano, né? Você dá esse suporte, então fazer um planejamento de acordo com os equipamentos, né? Sugerir alguma melhoria para aumentar, né? A gente sabe que no fim do ano mesmo os assados, né, a oferta de pratos prontos aí é um fator complementar muito importante para a renda. Então, fica aí essas duas perguntas. Então, a Gabriela perguntou sobre o software e eu estou perguntando aqui como é que a Ideal apoia nesse sentido, né? Se é consultoria de equipamentos ou gestão em geral, desde equipe, né, mix de produtos. Fala um pouquinho para a gente, por favor. Legal. Questão de software depende um pouquinho do seu modelo de negócio, né, no sentido de estrutura, né, Gabriela, né? Mas o que eu posso te dizer, a gente tem alguns softwares de parceiros que atuam, por exemplo, você está aqui na Zona da Mata, nós estamos falando de Minas, a gente tem um parceiro muito interessante, que é o pessoal da Tecnoweb, onde tem um software, o Lince, né? Tem algumas ferramentas de gestão muito bacana, né? Mas eu sempre tenho dito que o seguinte, sempre você vai enxergar um software que tem alguns pontos que vão te agradar muito, talvez outros nem tanto, né? Mas você tem que avaliar muito o quanto eles te dão de uma assistência de suporte. Isso é o grande diferencial aí que eu entendo que é importante. Não diferente de equipamento, né, Ângela? A vantagem que eu digo sempre da questão da prática e me dá muita segurança é porque de norte a sul, de leste a oeste, eu posso estar falando, eu sei que vai ter alguém, de alguma forma, vai estar atendendo a manutenção ali. E quando ainda tem algum problema, ainda tem o Emerson ainda, que liga às vezes de final de semana, muito tarde para o Ângelo, e pede socorro para ajudar o cliente. Para bater um papo, Pede socorro ainda para ajudar um cliente. Trazendo aí, Érica, a questão da Ideal, né? A Ideal, hoje nós temos uma equipe de consultores que vão desde administradores, de psicólogos, nós temos também engenheiros de alimentos, nutricionista, gastrônomo, profissionais, né, da área técnica também, de desenvolvimento de produtos, e a gente atende de acordo com a demanda. Em relação, eu posso dizer, os principais trabalhos que a gente tem desenvolvido hoje é, sim, um acompanhamento financeiro para analisar a estrutura financeira e definir estratégias dentro do modelo de negócio. Eu falo isso muito, definir estratégia, porque muitas vezes a gente aponta um problema que já é sabido pelo empresário, né? Então, a gente só vai ali para realmente endossar que ele estava certo, mas não só apontar o problema a ser resolvido, mas sim de achar estratégias dentro da realidade dele e disponibilidade dele para poder atender, né? Então, acho que esse é um dos pontos principais. Temos feito trabalhos também, muitos trabalhos, principalmente na área de produção, porque um dos maiores problemas que nós temos vivenciado nas empresas é o que a gente chama da diferença de CMV, do custo da mercadoria vendida, que significa um indicador que avalia a ordem, o grau de performance, de eficiência na circulação de mercadorias. E isso tem se dado, já era um fator de atenção, mas isso tem dado muito evidência para a gente, com a alta dos insumos. Muitas empresas não repassaram os preços dos insumos e muitas vezes também por uma gestão de produção, né, mais eficiente, ou está com um índice de sobra, né, de quebra muito grande, ou um índice de perda muito grande. Então, um dos grandes trabalhos que nós temos feito na área de produção, realmente estruturando os processos produtivos, que com a mesma estrutura de pessoas, a gente teve um trabalho semana passada no interior da Bahia, e eu fiquei muito feliz. Não é uma situação comum de acontecer, mas no interior da Bahia nós fizemos um trabalho com uma empresa que tem uma central de produção de uma casa de bolos,
é mais focado em confeitaria e com bolos, doces, etc., nós fizemos um trabalho de gerenciamento de produção, de estruturação de processos, né, e uma melhor organização no fluxo de trabalho e logística, que a gente conseguiu que numa loja lá determinada, ela tinha um faturamento, em média dia, de 3 mil e pouco, chegou a quase 5 mil nessa semana que a gente conseguiu concluir, depois de uma semana, né? Conseguiu concluir o trabalho. Isso é normal? Isso acontece todo dia? Todo cliente que é assim? Não, né? Não, tá, gente? Mas acontece. E o que vocês fizeram? Compraram mais equipamento? Não, nós utilizamos os equipamentos de uma maneira mais eficiente, gerenciando, ou melhor, estruturando um processo de fluxo de trabalho para ela ter mais eficiência nos equipamentos, na estrutura que ele tinha, na logística que ele tinha. Então, ou seja, esse é um dos principais trabalhos que a gente tem feito, além, sim, de uma melhor organização, principalmente para poder melhorar a performance de rentabilidade, né, no sentido não só de uma padronização de uma receita, mas criação, principalmente, do fluxo de trabalho, no sentido até de estruturar um sistema de pré-pesagem de ingredientes para ganhar padrão, produtividade, né, e ganhar velocidade dentro da produção, né? Então, assim, esses são os principais, mas tem trabalhos pontuais, porque a gente tem feito trabalhos também muito interessantes de formação de liderança, porque é um grande desafio também nas empresas ter líderes, né? Normalmente a gente pega um melhor padeiro, um melhor atendente e bota ele de gerente, né? Mas às vezes ele não tem as competências desenvolvidas, né? Então está bem focado na gestão mesmo, né? Na gestão estratégica do negócio. Muito bacana. Normalmente não dá certo. Tem aqui algumas perguntas do Juliano, eu vou pedir para a Érica, mas eu quero agora, mais do que você responder as perguntas do Juliano, que ele coloca, né? Desculpe, me alongar, tal. A Érica vai passar. Eu quero saber. Agora eu vou testar o seu poder de síntese para responder todas essas questões do Juliano. Nós só temos até amanhã, às 8 horas da manhã, que é a live, porque amanhã, às 8 horas da manhã, nós vamos encerrar. Quero ver seu poder de síntese agora. Vai lá, Érica. A gente tem... Rapaz, você está falando para o mineiro, coisa difícil aí, viu? A gente tem 4 perguntas aqui do Juliano, muito interessantes, né? Elas estão bem... Talvez você possa ajudar. Acho que algumas o Ângelo também vai poder ajudar, principalmente na estrutura, Juliano, né? Qual é o valor do investimento médio para montar uma padaria? Quando a gente fala de equipamento, eu acho que depende muito, né, do que você tem objetivo de oferecer. Então, você quer um portfólio mais fit, né, mais padrão, ou você vai querer, né, oferecer um mix de produtos mais ricos. Eu acho que isso aí a gente não consegue te responder de pronto, mas eu acho que tanto o Emerson, né, consegue te ajudar estrategicamente, como o Ângelo, na parte de equipamentos, na parte de operação, né? Mas o Juliano coloca aqui, Emerson, ele pergunta qual a percentual que representa as vendas nos sábados, domingos e feriados, em relação aos dias úteis, né, de dia de semana, qual a taxa de crescimento médio anual do setor de panificação. Ele faz essa questão aí do investimento, né, para a gente abrir uma padaria e qual o tempo de retorno. Aí, Juliano, já te adiantei, né? Depende muito do seu modelo de negócio, né? Acho que a gente tem... Não vamos nem precisar responder, Emerson. Olha aí, ó. Tá vendo? A gente tem a prática hoje, né? Ela oferece soluções desde uma padaria artesanal, uma padaria bem pequena, né? De foco de produtos mais personalizados, como uma central de produção. Então, eu acho que depende muito do seu modelo de negócio. Se você quiser deixar seu contato, o Ângelo mesmo pode entrar no detalhe depois, ou encaminhar alguém da nossa equipe para tratar disso, né? E a última pergunta para o Emerson aqui, ao calcular o preço, se a gente deve embutir os custos das perdas nos processos e as perdas dos produtos não vendidos. E para isso também, Juliano, eu vou colocar uma pulga atrás da orelha aqui, que os dois vão poder te responder, né? A gente tem soluções para que isso seja reduzido. Então, tanto a perda do processo, como a perda do produto pronto, né? Então, existem também as soluções, a prática, a ideal, oferecem essas soluções aí, eles vão falar um pouquinho melhor. Então, pessoal, relembrando aqui, qual percentual de vendas representa fim de semana e feriado, qual a taxa de crescimento
E o que a gente deve calcular no preço, né? Falar sobre as perdas um pouquinho. Por favor, Emerson e Ângelo. Bom, o Ângelo pediu para eu ser breve, então vamos lá, né? Não, quero ver. Bom, vamos lá. Falando de preço médio, de valor médio de investimento por metro quadrado que nós temos hoje, lógico que o céu é o limite, tem várias modalidades, mas se eu precisar te responder de bate-pronto, hoje fica na casa de R$ 6.000 o metro quadrado, tá? Ou seja, você, em média, com 100 metros de área, você vai gastar ali algo em torno de R$ 600 mil. Emerson, esse é o número, é o padrão? Não, você tem vários variáveis aí que você pode estar usando, né, é como uma reforma em casa, né? Você construir uma casa, o céu é o limite, você pode ter várias estratégias aí para ficar mais caro ou mais barato, e também, como a Érica colocou, depende muito do seu modelo de negócio, né? Então, é um número mediano. Taxa de crescimento anual, eu vou deixar para vocês verem depois o novo número, mas o número que nós temos até maio, que eu soltei, foi de 19,5% de crescimento. Janeiro a maio de 2022 a janeiro a maio de 2021, foi 19,5%, né? Já de adianto que na avaliação que eu vou soltar não está muito diferente disso, não. Fiquei muito feliz de fazer o balanço aí, porque eu confesso que eu estava com a expectativa de ser menor, devido aos momentos de pandemia serem diferentes, né? Mas No ainda não comparativo. voltamos aos níveis 2019. Confere, Emerson? Confere, ainda não voltamos, principalmente no fluxo de cliente. E se me permite fazer um posicionamento, eu acho muito difícil de voltarmos ao mesmo fluxo de cliente, não só pelo hábito de consumo que mudou, né? Mas também pelas novas modalidades de venda. Eu tenho falado muito que a maneira que eu enxergo hoje de retomar esse fluxo, vamos chamar assim, tem que estar introduzindo novos serviços, que são as vendas online. Apesar de muita gente ainda não acreditar, e como a maior parte da venda é offline, ou seja, de loja, entende-se que isso não vai acontecer. Eu não concordo com isso, até porque os outros players que estão no mercado que têm essa atuação estão nadando de braçada, né? Mas, enfim. Deixa eu ver, percentual de sábado e domingo, essa é muito, mas muito relativa. Eu tenho clientes que sábado e domingo aumenta a venda e tem clientes que sábado e domingo cai a venda. Depende muito da realidade de cada lugar. Da localização, né? Exatamente. Você está no centro de uma cidade, você não tem o público, né, semanal. Inverte, se você está num bairro, enfim, né, aí tem a questão da passagem e tudo mais, do fluxo de público, né? Isso é muito, muito relativo. E a questão da precificação, sim, você tem que introduzir as perdas aí. Só que o seguinte, perda no processo, seja por falha, ele teoricamente não deveria existir. Perda no processo, que é, por exemplo, uma desidratação do produto num processo de cozimento, né? Aí você tem que introduzir isso sim no custo, apesar de que eu sou muito fã de um equipamento, eu ainda vou ter um em casa, ainda, nem que seja pequenininho, que é o forno combinado, né? Que a prática tem. Né? Eu vejo um nas lives que o Luiz Farias faz lá, eu falo assim, eu ainda vou ter um desse em casa, só para fazer uma costela, deixando ela cozinhando de um dia para o outro, viu, Ângelo? Mas aí o que acontece? Um forno combinado, por exemplo, o grande pulo do gato dele entre vários outros, né? O Ângelo vai dar mais detalhe, com certeza, é a questão de reduzir a desidratação do produto, né? Principalmente as proteínas, e, consequente, não só gerar mais sabor, mas rentabilidade, né? Mas as perdas, elas fazem parte do negócio, né? Perdas, quando eu falo sobras de produto, elas fazem parte dentro do negócio de panificação, elas têm que existir. Se você não tem perda, então você está deixando de vender, né? Lógico que isso tem que ser controlado, e se eu puder responder em termos de controle, o número que nós temos hoje aí, ela não pode, ela tem que ser até 9% do total de venda de produção própria do que você tem. Tem que ser 9%, né? Tem que ser um pouco menor ou pode ser um pouco maior, aí vai depender da sua posição estratégica dentro do mercado e também da definição do seu price, né? Como é que você posiciona em termos de preço dentro do mercado. Então, depende um pouquinho dessas coisas,
mas precisa ser colocado, sim, dentro do preço do produto. O Paulo coloca aqui mais uma dúvida, né, sobre o planejamento de congelar produtos para suprir aí saída de funcionário, então está de férias ou estou com a equipe reduzida, né? Se é usado o ultracongelador para poder ter mais eficiência no congelamento. Vou deixar para o Ângelo responder essa e aproveito para dizer que é uma das estratégias, né, que a gente recomenda aí para a redução dos desperdícios, né? Seja matéria-prima, seja produto pré-assado, né? A gente fazer um pré-assamento, congelar e depois fazer um assamento, e aí eu faço esse assamento on demand, né? Sobre a demanda aí, e vou deixar o Ângelo responder essa questão, se o ultracongelador é uma solução para isso. Ô, Érica, você já respondeu. Não, mas você é o mestre, né? Você pode dissertar mais sobre isso. É uma das estratégias, né? Para a gente reduzir Ângelo, acho que você vai perder o cargo, viu, Ângelo? Você vai perder já o cargo aí. A gente sempre fala, não ensina o pulo do gato, né? Agora, essas mulheres aí, vão galgando, aí, ó, tá vendo? Aí, sabe, mas vamos lá. Juliano, a Érica respondeu com muita propriedade. Uma padaria ela pode ser composta por um ponto quente, e aí você, com 15 mil reais, você tem esse ponto quente, né? Um ponto de finalização. Eu estou falando de equipamento, hein? Aí depende de como é que você vai fazer essa loja, tal, e tudo mais. Como você pode ter um mix grande de produto, você quer trabalhar com processo com um pulmão, um estoque desses produtos, você quer um índice de automação maior, você quer colocar pontos de venda, é infinito, né? Não tem sabe, um número que a gente fecha para você, é isso, né? Nós, da prática, o Emerson, né? Panificação, o sapato 39 não serve para todo mundo. Panificação ela é muito característica, principalmente aqui no Brasil. Ela é eclética, né? Ela é dinâmica e, graças a Deus, que ela é assim no Brasil. Triste é você ver a panificação da Alemanha, que tem produtos maravilhosos, são encantadores, mas você sai de uma padaria, entra na outra, elas são iguais, muito parecidas, né? Aqui não. Aqui cada estabelecimento ele é único. E feliz daquele do segmento que entender desta forma, porque ele vai personificar, né, a sua empresa dentro daquilo que o cliente dele quer. O centro gastronômico, a padaria, com altos investimentos como centro gastronômico, tem espaço? Claro que tem. E a boulangerie? Sem dúvida. E o ponto quente? Também. Ou seja, o que é certo é o que o Emerson falou, que seja qual modelo, ele tem que ter gestão, né? Ele tem que ter processo. Né? E nesse processo, nessa gestão, claro, o equipamento faz parte do investimento. Por isso que esse trabalho prévio, né? Essa tua pergunta ela é muito pertinente, né? Porque tem que ser avaliado. E a margem de erro, a assertividade, a margem de erro é muito menor, a assertividade também é muito maior e a margem de erro é muito menor. Tá? Então, em linhas gerais, é isso. A outra pergunta, do processo de ultracongelamento, é irreversível. Eu, sei lá, 25, 30 anos atrás, quando começou isso no Brasil, e eu estou falando na primeira pessoa, tive a oportunidade de trazer o primeiro ultracongelador da Itália para o Brasil, alguma coisa me dizia que um dia o panificador ia perguntar primeiro quanto custava o frio, para depois perguntar quanto custava o forno. Eu dizia isso há 30 anos. Tá? Aconteceu. É um fato. Porque forno assa. Né? O forno minimiza, te dá qualidade, te dá finalização, mas mensurar a perda no forno, você não consegue, é muito difícil, né? Porque o forno vai assar, ele tem que assar por igual, vai te dar qualidade, é por aí. Mas dinheiro, margem, você obtém com ultracongelamento. Sem ele, meu amigo, você não tem controle. Né? Então,
Teu processo não tem controle, mas com o processo de ultracongelamento, você determina o ritmo da produção, o que você quer fazer, aquilo que você vai finalizar em qual horário. E o que é principal, olha, fato principal, você vai atender os seus clientes nas suas reais necessidades naquele momento que ele precisa, sem perda, né? Então, o ultracongelamento é um processo fundamental. E não é só para a grande indústria, não. É para panificação artesanal, para pequena, para média, padaria, é fundamental. Além de que garante o processo seguro, né? Então, pessoal, fazer de outra forma, né? A gente trabalha no food service aí, no ramo de alimentação, a gente sabe que a gente precisa garantir que esse congelamento vai ser feito de forma efetiva, né? Não basta eu tacar em um freezer qualquer o pão, fazer a regeneração on demand lá e não garantir que aquilo está seguro, né? Então, o ultracongelador, ele garante esse processo também. Lembrando que a Anvisa determina, por lei, um processo ultracongelado, ele tem que demandar, no máximo, 240 minutos. Tudo que passar de 240 minutos não pode ser comercializado como produto ultracongelado, e sim resfriado, tá? Meus amigos, nós temos o site da prática, vou pedir para a Érica colocar aí o nosso site, o blog da prática, com muito orgulho, a gente fala, né, que 90%, 85% das matérias do blog da prática são idealizadas por profissionais da nossa empresa, uma vivência do dia a dia, tá? Então, acessem um blog, façam isso uma rotina do dia a dia de vocês, né? O site da prática está aí à disposição de todos, tá? E eu quero deixar aqui para o Emerson as suas considerações finais, antes da gente abrir para alguma pergunta do nosso pessoal. Emerson, a palavra está contigo. Ju, eu quero dizer aqui é que eu estou muito... sou brasileiro, não desisto nunca, né? E eu estou muito confiante, né, com as possibilidades que nós teremos nesse final de ano e no ano que vem, né? Eu enxergo que nós teremos, né, grandes situações aí de se poder gerar negócio, né? Como eu falei, questão de poder aquisitivo, eu enxergo isso muito nos bens não duráveis, os bens duráveis, né? Mas para bens não duráveis, eu não acho que isso acontece. Eu tenho falado muito, as pessoas elas se programam para comprar um telefone, para comprar um carro, uma cadeira, uma mesa, um relógio, né? Uma viagem, enfim. Mas ninguém se programa para poder comer um pão muito gostoso, uma torta de morango, né? Não fala assim, vou me programar para mês que vem comer uma torta de morango. Ninguém faz isso, né? Então, falar que o cliente não tem poder aquisitivo, eu não acredito nisso. Eu entendo que, às vezes, a gente faz uma autossabotagem colocando a nossa incompetência de vender para o cliente na responsabilidade dele, né? De falar que ele não tem poder aquisitivo. E eu sempre falo que por ter oportunidade não significa que seja fácil, de jeito nenhum, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Ou seja, eu repito sempre uma frase que eu gosto muito do Oscar Schmidt, né, nosso eterno jogador de basquete, que ele fala que a oportunidade só aparece para quem está bem preparado, né? Então, o que eu tenho falado muito, ao invés da gente querer achar um culpado na política ou achar um culpado para a situação econômica, vamos fazer o nosso dever de casa, é abastecer bem a loja, é fazer um produto com uma qualidade melhor, não deixar faltar, não sobrar em excesso, gerenciar o custo, fazer o dever de casa, ao invés de procurar esse culpado, né? Porque a oportunidade eu tenho certeza que nós temos, só que o seguinte, ao invés de eu enxergar um problema, eu posso enxergar a oportunidade, que é essa chegada do final do ano, que eu tenho certeza que nós podemos gerar uma excelente venda, desde que eu tenha abastecimento, tenha um gerenciamento de processo, tenha uma organização e, principalmente, que eu me prepare agora para esse movimento de final de ano. É incrível dizer isso, mas tem muita padaria que não tem nem panetone ainda na loja para vender. É incrível, mas é uma verdade. Então, esse que não tem nem panetone na loja para vender, com certeza
ele está aí reclamando do poder aquisitivo ou de alguma política governamental, de alguma coisa desse tipo. Não estou defendendo político nem A nem B, só estou falando que o mercado tem a oportunidade e a gente precisa, sim, né, desenvolver um trabalho na nossa, né, dentro de casa, né, para garantir aí esse resultado. Meus amigos, nós temos aí uma rede de concessionários prática pelo Brasil, espaços de relacionamento com equipamentos para vocês fazerem, entre aspas, test drive. Temos mais de 300 técnicos credenciados pelo Brasil. Enfim, a gente costuma dizer que nós temos aí, na parte externa, né, no que diz respeito no campo comercial, uma máquina de crescimento, né, colocado à disposição do mercado da panificação. Usufruam, isso tudo está aí para vocês. O que nós notamos que muitas vezes, em algumas regiões, a panificação não aproveita, né, do que as empresas de insumos podem oferecer, o que algumas empresas de equipamento não aproveitam dos consultores que nós temos aí com conhecimento enorme, como o Emerson Amaral, né? Aproveitem, utilizem. Eu quero dizer para vocês que a Prática é uma empresa brasileira, mineira, e que hoje exporta para mais de 40 países. E o crescimento dessa empresa se deu fundamentalmente de 2003 para cá, graças a trabalhos com consultores renomados, cada um da sua especialidade, na sua área, que foi deixando aqui sementes, e essas sementes foram frutificando, né? E não para, tá? Hoje, dentro da empresa, nós temos aí 2 consultores fazendo trabalhos em locais específicos, um na produção, outro na parte de gestão, e assim vai, ficam 2, 3 meses, 4 meses, deixam aqui um trabalho, saem, depois vem outro. Assim é, porque ninguém cresce sozinho, ninguém sabe tudo, e na vida é um constante compartilhamento de conhecimentos. Troquem ideia entre vocês, utilizem as infraestruturas das associações, o associativismo é inevitável, o fortalecimento das entidades de classe é irreversível. Então, como diz aquele ditado, bem chulo, mas normal no dia a dia, a união faz a força, e nós temos que nos unir. Meus amigos, um forte abraço, Prática e você juntos pela panificação. E antes da gente encerrar e dar uma boa noite para todos vocês, o nosso agradecimento a todos, e deixo aqui aberto alguma pergunta que vocês queiram fazer ao nosso ilustre convidado, Emerson Amaral. E também para a Érica, tá? Que está preparadíssima para dirimir dúvidas de vocês, sem problema nenhum. Tive um excelente professor, Ângelo. Obrigada a todos. Emerson, uma honra a gente ter você aqui com a gente. E Ângelo também, nosso mestre da área. Muito obrigada a todos os participantes aí. Fiquem de olho, a gente vai trazer mais conteúdos aí. Fim de ano está chegando, né? Então, temos muita coisa para compartilhar, como disse o Ângelo. Obrigada, boa noite, pessoal. Um forte abraço, pessoal. Roque, representante nosso, Devângelo, representante da Prática, Roque, Salvador, Devângelo, aí no Ceará. Um forte abraço a todos. Emerson. Muito bom. Parabéns. Carinho. Parabéns. Obrigado. Ótimo, maravilhoso. Obrigado, Obrigada, gente. É um prazer aí estar junto. Obrigado, Ângelo. Forte abraço a todos. Valeu, meu amigo. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.